Bom, para completar a aula de hoje, então a gente vai ver a parte de função de ondas. É uma parte bem curtinha, por isso que dá para a gente encaixar ela aqui. Ela não é uma parte que vai cair no Enem, por exemplo, mas pode cair no vestibular um pouquinho mais concorrido, numa segunda fase. É uma parte um pouquinho específica. Então, assim, ela tem a sua importância dentro da compreensão da matéria, mas não é a matéria mais recorrente, ok? Então, só para a gente entender como chegar na função de onda, de qualquer ponto de uma onda, vamos entender primeiramente que assim, aqui a gente tem um gráfico de espaço por espaço. Tá vendo que tanto no eixo x quanto no eixo y a gente tem valores de posição. Então é como se aqui tivesse uma corda vermelha e eu fotografei essa corda. E eu consigo descrever esse ponto Q, a altura, a amplitude que ele vai fazer do movimento, eu consigo descrever essa altura na vertical dele em cada instante de tempo, utilizando uma equação de movimento harmônico simples, que a gente já viu anteriormente. Né? Então a gente consegue descrever qual posição do y ele vai estar, colocando A como amplitude, que é o valor máximo que ele vai atingir, né? O valor do tempo que você tem, a fase inicial, que depende se ele começa aqui em cima, embaixo, no meio, em qualquer posição, e a velocidade angular, né, a frequência angular do movimento, né, que tem a ver com quão rápido ele está fazendo esse movimento de subida e descida, certo? Agora a questão é, eu consigo fazer para este ponto aqui. E se eu quisesse criar uma função para essa onda inteira, para qualquer ponto, como por exemplo esse ponto P, que ele está localizado numa coordenada x aqui, e eu quero saber como que ele se comporta. Eu não posso usar a mesma equação. Né? Então, qual tipo de equação eu tenho que adaptar essa equação aqui para que a gente chegue numa equação parecida para qualquer ponto da corda, como, por exemplo, o ponto P. O que dá para a gente saber de início, de saída, é que a informação que está aqui no ponto Q, ela vai andar para a direita. Então, por exemplo, se no momento eu estou numa crista no ponto Q, vai levar um certo intervalo de tempo para o ponto P também virar uma crista, né? Que é justamente essa crista que está passando do ponto Q agora. Então, se a gente pegar a velocidade que a onda está se propagando, que essa informação está se propagando, ela vai ser uma diferença de espaço por um intervalo de tempo. Então, dá para a gente descobrir que o tempo que vai levar para essa crista chegar, ou para qualquer informação que está naquele ponto Q chegar, ela vai ser a posição que esse ponto que eu quero. Então, esse ponto P está numa coordenada x. Então, a onda vai ter que deslocar de 0 até x, vai ter que deslocar x, dividido pela velocidade que essa onda vai estar naquele momento. Tá? Então, isso é importante a gente saber, que o tempo que leva para a informação sair do começo da onda e chegar até uma posição x vai ser x dividido pelo v. Tudo bem? Bom, eu vou mudar o slide para a gente não ficar com muita informação. Então, ó, pessoal, se eu pegar a minha equação da amplitude, da altura que a onda vai estar lá no começo, eu consigo transformar ela para qualquer ponto. Como que eu posso fazer isso? No lugar do tempo, eu tenho que saber que a minha onda ela vai ter que estar naquela tal posição, ela vai ter que estar emitindo uma crista, um vale, a altura que eu desejo, alguns minutos antes daquela informação chegar no ponto que eu quero. Então, como eu quero que, sei lá, a crista chegue no instante 5 segundos no ponto 10 metros, por exemplo, eu tenho que garantir que há 5 segundos atrás, 10 metros antes, ela esteja naquela posição que eu desejo. Né? Então, que o começo da onda mande essa informação anteriormente. É por isso que eu pego no intervalo de tempo e eu subtraio aqui o ΔT para a posição que eu quero. Então, eu pego o intervalo que eu quero e subtraio da minha equação de onda original. Tudo bem? Só que daí a gente vai fazer algumas mudanças aqui na equação, só para a gente chegar numa fórmula geral, que eu já vou explicar cada parte para vocês. Então, só lembrando, a frequência angular ela é 2π dividido pelo período. Tá? E o intervalo de tempo para chegar essa informação até certo ponto da onda, a gente acabou de ver que ele é a posição menos v.
ok? Fazendo essas duas substituições, e aí eu vou pegar esse período e passar para dentro do parênteses aqui, tá? Eu vou distribuir ele aqui dentro, de tal forma que a hora que eu multiplicar a velocidade, lembra que a velocidade ela é igual a ômega vezes a frequência, ou ela é igual a lambda vezes a frequência, ou lambda dividido pelo período. A hora que eu distribuir o período aqui dentro, vai ficar o período no t, e vai cortar o período com período, então vai ficar só o comprimento de onda, tudo bem? Então, isso que eu acabei de chegar aqui, chama função de onda. Pessoal, essa função de onda, ela consegue descrever a posição vertical y de qualquer ponto que está localizado numa posição horizontal x da onda em qualquer intervalo de tempo t. Então, para que serve isso? Para achar o y, t ou x? Depende das informações que você tem. Ela pode descobrir qual é a altura de um ponto, ela pode descobrir qual a posição horizontal do ponto, ou ela pode descobrir em que tempo que essas posições acontecem. Ok? Então, essa fórmula ela descreve qualquer onda por inteira, desde que você tenha as informações básicas dessa onda, como, por exemplo, a amplitude, o período, o comprimento de onda, que fase que ela começou. Mas você pode achar essas informações também a partir de se as outras forem dadas. Mas, em geral, ela serve para isso. Ela serve para você descrever as posições em função do tempo e de outra posição, ou ela serve para descrever o tempo em função, as posições em função do tempo. Então, essa fórmula, ela produz qualquer onda. Essa é uma função de onda. Ela desenha qualquer onda, qualquer ponto da onda em qualquer tempo que você quiser. Tudo bem? É muito genérico, então vamos ver como que aparecem exercícios desse, que daí vai ficar um pouquinho mais claro. Tudo bem? Bom, vamos lá. Exercício da FAAP. Uma onda mecânica se propaga de acordo com a função y igual a 3 vezes cosseno de 2π vezes 20t menos 4x com x em centímetros e y com x e y em centímetros e t em segundos. Determine para essa onda a amplitude, comprimento de onda, o período e a velocidade de propagação. Bom, então basicamente a gente pegar esta equação e comparar com a equação do slide anterior que a gente viu, para saber quem está em cada lugar. Né? Então, a amplitude está na frente do cosseno, sempre sozinha. Então, a gente sabe que a amplitude é igual a 3 centímetros, porque ele falou que o x e o y estão em centímetros nesse exercício. O comprimento de onda, pessoal, era para estar embaixo aqui do x, tá? Só que ele está aqui em cima. Né? Então, menos x sobre lambda está igual a menos 4x. Bom, então vamos lá. Menos com menos fica mais dos dois lados, né? Então eu vou ter aqui x dividido por 4x é igual a lambda, já que eu vou passar o lambda multiplicando, eu vou passar o 4x dividindo. Corta x com x, fica 1 aqui em cima. Então o comprimento de onda é 1/4, né? Lembrando que essas unidades estão todas em centímetros, então é 0,25 centímetros mesmo, tá? Não é 0,25 metros não, ok? Então comprimento de onda 0,25 centímetros. O período dessa onda, mesma coisa, ó, a gente vai pegar o 20t e comparar com t sobre o período que é o tzão. 20t é igual a tzinho sobre tzão, corta aqui, passa o tzão para cá, fica igual a 1. Passo 20 dividindo, o período é igual a 1 sobre 20 segundos. Dá para deixar assim em forma de fração. Se quiser dividir, vai ficar 0,05 segundos de período, tá bom? E por último, a velocidade. Repara, pessoal, que a velocidade a gente já tem aí as informações que a gente precisa. A gente tem o período, a gente tem o comprimento de onda. Se a gente lembrar que velocidade ele é igual a lambda vezes frequência, ou, no caso, o lambda dividido por período, é só a gente pegar o lambda de 0,25 e dividir pelo 0,05, né? Multiplica em cima e embaixo por 100, vai ficar 25 sobre 5, vai dar 5 centímetros por segundo, né? Já que o comprimento de onda está em centímetros. Tudo bem? Então, a letra A, só de olhar. A letra B,
a gente fez uma comparaçãozinha aqui, a letra C está para cá e a letra D está aqui, ok? Então não tem muito assim pedir para vocês desenharem a equação, é muito mais interpretar a partir do gráfico, ok? Vamos para o próximo exercício, um pouquinho mais complicado, mas que também tem o mesmo princípio. Então, o exercício do ITA, ele coloca uma função onde y é igual a vezes cosseno de bt menos ax, em que a é igual a 2 sobre 1 sobre metro, e b é igual a 6 vezes 10 a terceira radianos por segundo. Nesse caso, aí a gente tem as afirmações aqui. Então, só lembrando, né, a gente tem que, tanto nesse exercício quanto no exercício anterior, dá para a gente ver que a fase inicial eles colocaram como zero, tá? Por isso que não apareceu aquele φ depois da fórmula. Então, é como se ele estivesse em fase mesmo, tá? Só comparando então, pessoal, com... Opa, aqui é 2π, aqui é uma chave, vezes tzinho tzão, menos x sobre lambda, e aí aqui é mais a fase, que aqui também está dando zero, tá bom? Fase inicial. Então, o que acontece, pessoal? Vamos comparar essa fórmula, o que a gente tem aqui de trocas. Primeiro que a amplitude, ele falou que vale azão, e ele não contou para a gente nada sobre a amplitude. Nenhuma das alternativas fala de amplitude, então isso aqui é realmente inútil. Repara, pessoal, que nesse exercício, o 2π foi distribuído aqui dentro, tá? Porque ele não coloca nessa equação o 2π, ele fala de um b. Então, o que é esse b? Esse b, pessoal, ele é 2π dividido por período. Ele é o ômega, tá bom? 2π dividido por período é o ômega. Então, a gente acabou de descobrir 2π dividido por período, que está aqui dentro do parênteses, é o ômega. Tá? Então, a gente sabe que o b aqui é o ômega, frequência angular, vezes o tempo, menos o A. Quem que é o A? Ele é 2π dividido pelo comprimento de onda. 2π dividido por comprimento de onda não tem nada na ondulatória que a gente possa comparar, né? Não tem nenhum conceito que seja isso. Então, o A ele simplesmente é 2π dividido pelo comprimento de onda. Com isso, a gente consegue achar o comprimento de onda fazendo 2π dividido por esse A que ele falou que é 2, entendeu? Então, assim, a gente consegue descobrir que o comprimento de onda é π. É isso que essa informação dá pra gente, ok? Isso é tudo que a gente tira de informações iniciais aqui. Então, o comprimento de onda é igual a 2? Não, o comprimento de onda é igual a π. O período é igual a 2? Bom, a gente pode calcular o período. A gente sabe que o ômega, né, que isso daqui, que o B é o ômega, a gente sabe que ele é 6 vezes 10 a terceira radianos por segundo. A própria unidade de medida dele estava contando para a gente que era o ômega. Isso é igual a 2π dividido pelo período. Então, se eu passar o período multiplicando, eu vou ter 2π dividido por 6 vezes 10 a terceira, ok? E aí a gente vai chegar num período. 2π dá aproximadamente 6, né? 6, alguma coisa, mas vai dar 1 vezes 10 a menos 3. Então a gente pode ver que não bate com o resultado que ele apresentou para a gente. A velocidade que a onda se propaga é de 3/10 a terceira. Vamos descobrir. V vai ser igual a lambda dividido pelo período. O lambda é igual a π. Se a gente pegar aqui a velocidade, 1 vezes 10 a terceira, se a gente está considerando esse π igual a 3, né, a gente vai ter, assim como a gente considerou no exercício anterior, a gente vai ter essa resposta como certa, né? Então aqui vai dar 3 vezes 10 a terceira. É aproximado, né? Obviamente, mas repara que se a gente pegar essa conta e carregar o π aqui, ela vai acabar cortando, e aí a gente tem o resultado mais redondinho, mais certinho, chegando no que ele quer. Então essa letra C é a correta. Tudo bem? Bom, então a gente finaliza por aqui. Tem acho que só mais 2 exercícios para vocês fazerem, que
eu vou indicar para vocês no Google Classroom. E aí a gente encerra a aula por aqui, ok? Qualquer dúvida, eu vou estar disponível no Hangout. Valeu, gente. Abraço. Até mais.